carta, ele diz, olha, a maneira de viver é esta de um cristão. Daqueles que servem a Cristo, daqueles que buscam a Cristo, esta é a maneira de viver. E ele diz, e não vos embriagueis com vinho em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Muitas vezes pegamos esse versículo e trazemos só para o lado do vício da bebida. Não, é um sistema de vida. O apóstolo Paulo está dizendo, olha, há dois sistemas de vida. Você pode viver como um ébrio, como alguém dominado, ou você pode viver pelo Espírito de Deus. Sempre pegamos esse versículo para atacar a pessoa que tem vício, mas ele fala de vários pecados, de várias coisas que estavam assolando esta igreja. Então ele está falando a maneira que nós vivemos, como nós estamos vivendo. E eu busquei 3 maneiras de viver. Existem 3 maneiras que nós podemos viver. A primeira é fazer a nossa vontade com o nosso poder. Fazer tudo aquilo que eu tenho vontade com a minha própria força. E isso nós chamamos humanismo. Humanismo, ele não crê em Deus, não crê na igreja, não crê na sua santa palavra. Ele acredita na sua própria força, na sua própria maneira de ser. Então, é um estilo de vida. Ele vai fazer toda a vontade que ele tem, usando o seu próprio poder. O segundo estilo de vida que nós podemos adotar, que não é bom adotar, mas que muitas pessoas adotam. A segunda é fazer a nossa vontade com o poder de Cristo. Isso chama-se religiosidade. Fazer a nossa vontade usando a igreja, usando a palavra, usando a religiosidade. Então, isso se torna um modo de vida religioso. Nós fazemos aquilo que nós queremos e usamos a religião. Hoje o que mais ouvimos é, a Bíblia precisa ser atualizada. Por que que essas pessoas estão dizendo, a Bíblia precisa ser atualizada? Porque eles querem que a Bíblia aprove o seu sistema de vida, a sua maneira de pensar, a sua maneira de ser. Então eles buscam para que a vida deles seja uma vida religiosa. Não, Deus é amor. A igreja deve ser esse amor. Mas nós estamos tentando viver a nossa vontade com o poder de Cristo, com o poder da igreja. E a terceiro estilo de vida é fazer a vontade de Cristo com o poder de Cristo. E isso se chama vida em abundância. Quando nós buscamos o que Cristo quer da minha vida, e buscamos na palavra, o que a palavra nos ensina, o que a palavra nos direciona, o que diz a palavra do Senhor, o que o Espírito de Deus está nos direcionando. Então, quando buscamos fazer a vontade de Cristo, com o poder de Cristo, nós teremos um estilo de vida em abundância. Jesus veio nos dar vida e vida em abundância. O apóstolo Paulo diz, não embriagueis com vinho. O contraste mostra no texto entre o vinho e o Espírito, e é bastante didático. Nos quer ensinar a diferença do estilo de vida, como viver no Espírito ou como viver debaixo de um vício, debaixo de uma dominação. Uma pessoa que se enche do vinho, ela está sobre o domínio do álcool. É muito comum as pessoas falarem, eu não sabia nem o que eu estava fazendo, eu estava bêbado, né? Estava bêbado. Então, é isso que Paulo, ele está tentando ensinar a essa igreja. Paulo nos fala de um ambiente de dissolução, um ambiente dissoluto. E não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos
do Espírito. O que é um ambiente dissoluto? É um ambiente de promiscuidade, de permissividade. É um ambiente que a bebida forte domina o lugar. E temos ali contendas e coisas carnais. Então, aonde há um domínio da bebida, e é isso que Paulo está ensinando, olha, viver desta maneira, se você viver desta maneira, é como se você estivesse dominado pelo álcool, dominado pelo vinho. Você vai dizer que não sabe nem o que está fazendo. Então nós, como cristãos, nós não podemos viver dominados pelo álcool, ou sem saber aquilo que nós estamos vivendo. Mas ele diz, mas enchei-vos do Espírito. Uma pessoa cheia do Espírito terá todas as suas ações e reações guiadas pelo Espírito de Deus. Uma das evidências de uma pessoa guiada pelo Espírito Santo de Deus será a santidade. Nós iremos nos conservar, iremos nos afastar de todas as coisas malignas, pois a característica do Espírito de Deus é a santidade. O profeta Isaías, eu gosto muito quando ele começa o seu ministério, e o encontro que ele tem com Deus no capítulo 6 do livro de Isaías. Mas antes do capítulo 6, ele era um homem que ele ficava apontando, ai deste, ai daquele, ai dos bêbados, ai não sei de quem. No capítulo de número 5, existem vários ais. Ai dos que ajuntam casa, reúne campo, até que não haja mais lugar, e fiquem únicos moradores no meio da terra. Então ele vai olhando para a terra, e vai vendo toda a perversidade que existe na terra. Mas no capítulo 6, ele tem um encontro com Deus. Diga, quando temos um encontro com Deus, algo tem que mudar. E no capítulo 6 ele vai trazer esse encontro que ele teve com Deus. E ele marca até a data. Este dia eu tive um encontro com Deus. É muito bom quando nós sabemos o dia que Deus mudou a nossa vida. O dia que nós tivemos um encontro, que a palavra entrou em nosso coração e mudou a nossa maneira de ser, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir. Então o profeta Isaías, ele diz, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo, Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Toda a terra. Ele tinha uma visão que na terra não tinha ninguém bom, mas agora ele diz, toda a terra está cheia da sua glória. Se nós quisermos encontrar Deus, nós vamos nos encontrar. Se nós quisermos levar uma vida de embriaguez, de pecados, de erros, será uma decisão nossa, e não precisa esforço. O apóstolo Paulo, ele diz, o bem que eu quero fazer, esse eu não consigo, mas o mal já está em mim. Eu não preciso esforço, porque o mal, ele já habita, e não precisa muito esforço. Então muitas vezes, nós não entendemos que para viver uma vida com o Espírito Santo, nós temos que deixar a sua santidade entrar dentro de nós. Enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Permita essa santidade, o Espírito de Deus guiar a tua vida. Não tem como nós irmos para uma vida de pecado sem que o Espírito Santo venha nos orientar. Ainda ontem falava com um moço que estava trabalhando aqui, ele veio, os nossos irmãos estavam ensaiando, e ele foi tocado no coração, ele começou a chorar, e ele lembrou, olha, eu era um levita na casa do Senhor, e agora
estou na bebida, perdi meu casamento, tantas coisas ruins aconteceram na minha vida. E por que aconteceu? Por que as coisas más acontecem na nossa vida? Porque nós vamos pela nossa própria vaidade, pelo nosso próprio eu. Nós não vamos buscar a Deus para dar honra a Deus. Nós queremos honra, nós queremos sermos reconhecidos, nós queremos sermos aplaudidos. Então, o inimigo ele vai trabalhando em tudo isso. E o inimigo ele entra para destruir, roubar, matar e destruir. E Isaías, ele vê o sectel, ele vê todo aquele cortejo em volta de Deus, e todos os serafins se rendendo ao Senhor, dando glória. E nós muitas vezes achamos que devemos vir à igreja e não prestar o melhor culto, não entregar o melhor culto, não nos rendermos a Ele. Se todos os serafins, todos os anjos estavam ali, e eles estavam em volta voando, e clamavam uns aos outros dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. O que nós devemos vir a esse lugar? Buscar a nossa própria vaidade, o nosso próprio eu? Não. Reconhecer a santidade do Senhor e pedir que essa santidade ela entre dentro de nós, ela mude a nossa vida. O vinho representa não apenas o vício da bebida. Quando Paulo está ensinando aqui, olha, não vos embriagueis, ele não está falando apenas do vinho, né? Apenas da bebida. Ele está falando de um sistema de vida que muitas vezes nós estamos vivendo. O vinho representa qualquer coisa que esteja enchendo a sua vida, que não seja a presença do Espírito Santo de Deus. Ah, ainda bem que eu não bebo, né? Quantas vezes a gente prega isso e a pessoa pensa assim: ainda bem que eu não bebo. Mas e o estilo de vida? O estilo de vida que você está vivendo não é de um embriagado, não é de um viciado, não é de alguém que está dominado por algo ruim? Ou você tem a presença do Espírito Santo? E muitas vezes pensamos que a igreja precisa de um avivamento. E quantas vezes pensamos que o avivamento é alguém animado, é alguém gritar, alguém pular? Quantas vezes somos enganados por isso? A igreja precisa de um avivamento. Então vamos trazer alguém que pula, alguém que dança, alguém que grita, alguém que dá vários glórias. Não. Não temos avivamento apenas por ter um grupo de pessoas animadas, eufóricas. Não temos, né? Não temos avivamento sem a palavra. A palavra, ela é imperativa: enchei-vos do Espírito Santo de Deus. E como nos enchermos do Espírito Santo de Deus? Jesus, ele fala em João capítulo 6, apóstolo João, transcrevendo aquilo que Jesus fala, capítulo 6, versículo 63, ele diz assim: o Espírito é que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são espírito e vida. O que nós estamos preocupados hoje? A nossa geração está preocupada com o quê? Com o espírito? Não. Com o corpo. Hoje nós temos mais culto ao corpo do que culto ao espírito. Hoje estamos buscando muito mais ter um corpo bonito, um corpo apresentável, do que termos uma vida espiritual que agrade a Deus. Estamos mais preocupados com a nossa aparência do que com a vida que demonstramos ter. Então Jesus diz: o Espírito é que vivifica, a carne para nada aproveita. Mas nós entendemos ao contrário: o que importa é a carne. Hoje é comum nas igrejas as pessoas deixarem de vir ao culto. Por quê? Ah, pastor, na quarta-feira eu agora tenho academia. Que bênção!
Mas você tem terça, segunda, terça, sexta, sábado. Precisa ser na quarta. Eu marquei na quarta. É porque não está sendo importante o servir a Deus. Está sendo mais importante o teu corpo, a tua maneira de viver, como você. Porque senão você se preocuparia, não, na quarta eu não posso marcar nenhum compromisso, porque eu já tenho um compromisso com Deus. Eu já tenho um compromisso com a palavra. Eu não posso marcar um compromisso na quarta-feira. Estou usando só como parâmetro, né? O que nós, muitas vezes, não levamos em consideração, aquilo que nós damos mais importância é o corpo, e não ao espírito. O corpo de nada aproveita, não sou eu que estou falando, é o nosso Senhor Jesus Cristo. O espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são espírito e são vida. Então nós temos que buscar aonde? Na palavra. Não há avivamento sem palavra. Não há libertação sem a palavra. Não há cura familiar sem o conhecimento da palavra. Muitas pessoas pensam que pode ter um relacionamento com o Espírito Santo sem a palavra dele. A minha palavra é que liberta. A minha palavra é que cura. A minha palavra é que dá vida. E muitas pessoas pensam que pode ter um relacionamento sem viver a palavra, sem ouvir e dar crédito à palavra. O profeta diz: quem deu crédito à nossa pregação? Quem ouviu a nossa pregação? Quem deu crédito àquilo que foi ensinado? Quem mudou a sua vida pela palavra? Muitas vezes vamos tentando um avivamento sem base bíblica. E esta busca nos tornará um povo místico e práticas sem fundamento algum. Quantas vezes nós estamos indo sem fundamentos bíblicos? Estamos caminhando porque pensamos assim, achamos que deve ser desta maneira. Não, tudo tem que ser dentro da palavra. O que diz a palavra? Hoje as pessoas estão dizendo: não, eu não preciso da Bíblia não. Quer dizer, Deus, Ele levantou os seus profetas durante muitos anos, escreveu toda a sua palavra, e Ele mesmo diz: eu velo pela minha palavra, para que ela se cumpra. Muitas coisas que estão nesta palavra estão se cumprindo em nossos dias. Ontem a pessoa disse para mim: eu estou vendo que a palavra de Deus vem se cumprindo, que as profecias estão se cumprindo, e eu estou fora, eu preciso retornar para Deus. Sim, é verdade, porque tudo que nós estamos vivenciando, o Senhor já nos avisou, o Senhor já nos preparou, o Senhor já disse que iria acontecer. Então nós não podemos ter uma fé sem base bíblica, sem conhecimento da palavra. Então o apóstolo Paulo, ele vai dando aos Éfesos a maneira de viver. E ele vai dizendo: olha, assim será o estilo de vida daqueles que servem a Deus. No primeiro versículo ele já diz: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Como é que nós vamos viver? Imitando Deus, olhando para Deus, fazendo aquilo que Deus, Ele tem nos direcionado para fazer. Então a primeira atitude de um cristão é: sede imitadores de Deus, como filhos amados. Será que nós estamos imitando Deus? Será que nós estamos olhando para Deus? Será que nós estamos olhando para o nosso Senhor Jesus Cristo e querendo ter uma vida de acordo com a sua palavra? No versículo de número 2 ele diz assim: e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. E andai em amor,
como também Cristo nos amou e entregou-se a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício vivo, a Deus em cheiro suave. Uma pergunta que nós temos que nos fazer: o meu culto, ele tem subido ao céu como um cheiro suave? Eu tenho entregado o melhor para Deus? Eu tenho procurado dar o melhor de mim para Deus? Eu tenho entregado a Deus a minha melhor oferta, o meu melhor sacrifício? Eu tenho entregado ao Senhor o meu melhor louvor? Como é que eu tenho agido? Ah, não. Algumas pessoas dizem: ah, não precisa. Mas a palavra do Senhor diz que tem ofertas que Deus recebe e tem ofertas que Deus não recebe. Muitas pessoas pensam: ah, eu vou lá e vou entregar a minha oferta, já fiz minha obrigação. Não faça isso. Peça para que Deus receba a tua oferta. Peça para que Deus se agrade da tua oferta. Você não está dando esmola para Deus, você está entregando o seu melhor para Deus. Não estou falando de valor, eu estou falando do coração, como você tem entregado, como você tem depositado diante do altar. Você está entregando por uma obrigação, ou você sabe que você precisa agradar a Deus? Entregar o culto, não é vir ao culto de qualquer maneira. Ah, hoje eu não tenho onde ir, acho que eu vou na igreja. Não. Sempre que você colocar em seu coração que você vai à igreja, venha disposto a entregar o seu melhor, para que o teu culto, ele suba a Deus como um cheiro suave, que Deus se agrade da sua adoração, que Deus se agrade do seu louvor, que Deus se agrade de como você veio a esse lugar essa noite. Então Paulo, ele está ensinando essas coisas a essa igreja, que era uma igreja imatura ainda. E no versículo de número 3 ele diz: mas a fornicação e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeia entre vós, como convém a santos. Coisas que não convêm aos santos. Tem coisas que nós não podemos nem pensar, nem trazer diante de Deus. A fornicação, nós sabemos que é um ato sexual sem responsabilidade. As pessoas pensam que podem ter ato sexual com quem quiser. Cada vez que você se deitar com uma pessoa, você está tendo uma aliança com essa pessoa. Casamento não é papel apenas. Diante da lei do nosso país, nós queremos, olha, precisa ir no cartório, fazer, por causa das leis. Mas diante de Deus, casamento é união de corpos. E o apóstolo Paulo diz: o homem que se deita com uma prostituta, fez aliança com ela. O homem que se deita com uma prostituta, ele teve um casamento com ela, ele fez uma aliança com ela. Qual é o homem que não trai? O homem santo. O homem que tem o Espírito Santo de Deus. Ele sabe das consequências de uma aliança com uma prostituta. Ele sabe que tudo aquilo que está na prostituta virá para a sua vida e vai destruir a sua família. Ele sabe que ao se deitar com uma pessoa maligna, tudo que está naquela pessoa virá para ele. Mas nós estamos achando que podemos de qualquer maneira, que o Espírito Santo vai nos aceitar de qualquer maneira. Mas a fornicação e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeia entre vós. Olha, nem fale o nome disso entre vocês. É isso que Paulo está falando. Mas eu posso cantar e viver em prostituição? Não. Você canta, você prega, você pode fazer o que quiser, mas Deus está recebendo, é o Espírito de Deus que está em você? Ou é espírito de pombagira, é espíritos malignos, de prostituição? O que você realmente está vivenciando? É isso que nós devemos nos perguntar. Versículo 4 diz: nem torpezas, nem tolices, nem zombarias, que não convém,
mas antes ações de graça. Sabe, às vezes a gente fica zombando de uma igreja, zombando de um pastor, e a gente acha engraçado, né? Ah, você vê como ele fala, você vê como ele faz, você vê como ele... Sabe, o Espírito de Deus não está nisso. O Espírito de Deus não se agrada disso. Nem torpezas, nem tolices, nem zombarias. Eu digo que nós estamos vivenciando, e me incluo nisso, que nós estamos vivendo uma geração idiotizada. Nós somos capazes de colocar que estamos na praia felizes e estamos em depressão. Às vezes as pessoas colocam, olha, estou viajando, estou isso, e no outro dia está triste. São idiotizados, querem mostrar para os outros. Muitas vezes nós queremos mostrar para os outros algo que não é realidade, mas nós queremos que os outros pensem que é realidade. Quando nós estivermos com qualquer problema, qualquer necessidade, a palavra nos ensine, procura os santos da igreja. Confessai-vos uns aos outros, para que haja cura, para que haja libertação. Mas eu não posso, eu quero mostrar sempre o melhor. Mas ao invés disso, eu passo com torpeza, tolice, zombarias, coisas que não convêm. Aí ele diz, olha, não faça essas coisas, mas comece ações de graça. Até aqui Deus tem nos ajudado, até aqui Deus tem nos amparado. Olha, se não fosse Deus na nossa vida, nós teríamos desistido, nós teríamos voltado atrás, nós teríamos tirado a mão do arado, mas Deus teve misericórdia de nós. Versículo de número 5, porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Nenhum fornicador, nem avarento, nem impuro. E ele diz que o avarento é idólatra. Por que o avarento é idólatra? Porque ele ama o dinheiro. O problema não é dinheiro, o problema é o amor ao dinheiro. Tem muitas pessoas idolatrando o dinheiro. Não sabe viver sem o dinheiro. Não sabe viver sem ter. E nós devemos aprender a buscar em Deus. Buscar em Deus. Esses daqui não entrarão no reino de Deus. Há uma linha que diz, e até grandes líderes estão pregando ela, né? Por isso precisamos tomar muito cuidado quando ouvimos algumas palavras, algumas pessoas ensinando. Nós temos que aprender a peneirar. O que não serve, joga fora. O que não é bom, não retenha. Há uma linha dizendo que Deus é tão bom que não iria criar um inferno. Deus é tão bom que jamais iria levar alguém para o inferno. E eu concordo, nenhum filho de Deus vai para o inferno. Mas aqueles que não são filhos de Deus vão para o inferno. Aqueles que não tiverem uma vida com Deus vão para o inferno. Aqueles que não se tornarem filhos através do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem é que nos dá adoção de filho? O sacrifício de Cristo. Olhar para Cristo, receber Cristo em nossa vida. Se nós não recebermos Cristo e termos uma vida cristã, nós não herdaremos o reino dos céus. Mas há uma corrente dizendo, não, viva do jeito que você quer, viva o melhor. Deus não olha para isso não. Deus não olha para isso. Mas Deus procura em nós o quê? O seu Espírito, santidade, bênção, paz, alegria. No versículo de número 6 ele diz assim, ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ninguém vos engane com palavras. O que o Senhor nos diz? Que nos últimos dias haverão falsos pastores, falsas igrejas, falsos ensinadores, falsos doutores, se tornarão doutores de si mesmo.
Mas a palavra é: não se deixe enganar. Conheça a palavra, viva a palavra, busque a palavra. Não, ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Paulo está falando só do vinho? Não, ele está falando de um estilo de vida. Paulo está falando de uma maneira de viver. Muitas vezes nós pegamos esse capítulo e falamos assim: olha, quem bebe está perdido. Não, é o estilo de vida. Um estilo de vida de embriaguez, de domínio, ser dominado pelo mal. E muitas coisas vão entrando e nós não vamos nos apercebendo. E no versículo de número 7, ele diz assim: portanto, não sejais seus companheiros. A influência. Quando você vê um jovem para o mau caminho, a mãe sempre vai dizer: as companhias. Está errada a mãe? Não, porque ela diz: eu não ensinei isso para o meu filho, ele aprendeu com as companhias. Por isso nós devemos saber com quem nós andamos, quem são os nossos companheiros, quem são aqueles que estão à nossa volta. Portanto, não sejais seus companheiros. Se as pessoas que você anda estão indo para uma vida de destruição, se a mulher não honra o seu marido, se o marido não honra a mulher, e você é companheiro dela, companheira, você vai fazer igual, porque é uma influência satânica. Ah não, minha amiga ela trai o marido, mas é minha amiga. Ou você converte ela, ou sai de perto. Ou você converte esse teu amigo, ou sai de perto. Ele não serve para ser seu companheiro, porque se você andar com ele, vai se lambuzar exatamente com ele. Versículo de número 9 diz: porque o fruto do Espírito está em toda bondade, e justiça e verdade. Quais são os frutos do Espírito? Porque o fruto do Espírito está em toda bondade, e justiça e verdade. Não saia da nossa boca nenhuma palavra torpe. Não saia da nossa boca nenhuma mentira. Nada daquilo que não provém de Deus. Nada que não seja para edificação. Tudo aquilo que não é para edificação acaba destruindo. Versículo 10. Aprovando o que é agradável ao Senhor. O que nós temos que aprovar? Aquilo que é agradável, aquilo que Deus se agrada, aquilo que Deus espera, aquilo que Deus determina que nós venhamos fazer. Então aprovando as bênçãos, aprovando aquilo que é certo, aquilo que é correto. Versículo de número 11 diz: e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Não comuniqueis, não tenha comunicação. Esses dias uma pessoa disse: pastor, você viu aquela moça do Big Brother, o que ela está fazendo? O que ela está falando? Eu disse: não, eu não assisto o Big Brother. Eu já não assisto o Globo fazem 5 anos, e minha vida melhorou muito com isso. Então eu não sei o que essa moça está falando. E quando vem no Facebook, ali tem um lugarzinho que você põe assim: não quero ver isso. Aí sai da tua frente. Porque se você começar a provar, se você curtir, tudo que fala sobre aquele assunto vem para você. Então é muito fácil: não quero ver isso. Eu não quero ver isso. Você vai tirando o que não serve, vai tirando aquilo que não presta, vai tirando aquilo que não agrada. Senão nós vamos ficar discutindo o quê? O que aquela mulher falou, o que o outro falou. Nós sabemos a serviço de quem está. A serviço de quem está. Às vezes nós gravamos, é uma luta para 400 pessoas assistir. Você vê absurdos, e quando eu olho vejo 400 mil pessoas curtiram. Eu digo: mas o povo gosta do quê? De bobagem? De mentiras? De mentiras?
pessoas que você vê que é afeminado, estão profetizando no Facebook, você diz, mas o povo não enxerga que isso daí é um casal de homens. Ainda hoje à tarde, estava vendo, temos um grupo que tem muitas pessoas, e ali cada um posta o que quiser, aí nós vamos tirando, aprovando ou não aprovando, um casal de homens, descalço, como se fossem profetas e profetizando. Aí você vai nos comentários, há muita gente dizendo, oh glória a Deus, que bênção, ora pela minha casa, ora pela minha família. Aí você fala, não acredito nisso. Onde o evangelho está caminhando, onde nós estamos caminhando, onde nós não estamos nos apercebendo que há uma embriaguez, que a igreja está doente, está fraca. Por causa disto, há muitos fracos e doentes entre vós. E nós temos que nos perguntar, por que há entre nós muitos fracos e doentes? Nós não entendemos que nós estamos dando liberdade a tudo isso, mas a fornicação, toda impureza, toda avareza, nem ainda se nomeia entre vós, como convém aos santos. Essas coisas não existem entre vocês. Não pense nisso, não falem sobre isso, não andem sobre isso. Versículo de número 12, número 13. Mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. O que a palavra do Senhor diz? Que nós somos a luz do mundo. A igreja tem que caminhar como luz. Nós não precisamos agradar o mundo. Nós temos que agradar a Deus. E quando nós brilhamos, quando nós temos uma vida como Deus quer que nós venhamos ter uma vida como Deus, as trevas são condenadas. As ações malignas são condenadas. Aqueles que querem viver uma vida dissoluta, eles são condenados. Mas por quem? Pela igreja que traz a luz. Versículo de número 13. Todas essas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Não tem como nós sermos luz e não mostrar o pecado. A igreja, ela tem que ser a luz, para que possamos ver o pecado, a diferença. Versículo de número 14 diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios. Olha, veja como você está andando, qual é o teu estilo de vida, como você tem vivido. Você está vivendo, fazendo pela sua própria vontade, na tua própria força? Você está vivendo humanismo? Ou você está na segunda, que é fazer a nossa vontade com o poder de Cristo, usando a igreja, usando o poder de Cristo, para que nós possamos viver? Isso se chama religiosidade. O que nós estamos buscando? Ou viver a vontade de Cristo, com o poder de Cristo, e ter uma vida abundante. É um estilo de vida. Paulo está falando de um estilo de vida. Qual o estilo de vida que você quer ter? Você pode dizer, não existe Deus. E muitos, eu li esses dias que 12% da população mundial diz que Deus não existe. 12%. Não é pouca gente, é muita gente. E vai viver pela sua própria força, pelo seu próprio entendimento. Então ele nos diz, veja como você está vivendo, portanto vede prudentemente como andais. Ano de firmar os passos no Senhor. Este é um ano de voltarmos à palavra, de vivermos na palavra, de sabermos aquilo que Deus tem para cada um de nós, viver nos passos da palavra, trazendo a luz. Veja como está andando, como cada um de vós está andando. Como você quer andar? Como você quer servir? Você está como qual igreja? Você está querendo viver da maneira que estava vivendo os Éfesos? Ou você quer ter uma vida
cheia do Espírito Santo de Deus? É uma decisão. É uma decisão. Essas pessoas estavam na igreja. Se Paulo está mandando uma carta para a igreja, ele não está mandando lá para o clube, para a escola de samba. Ele estava mandando para a igreja. E era dentro da igreja que essas pessoas estavam vivendo, enganando a si mesmo, tendo uma vida de fornicação, de mentira, de idolatria, e pensavam que estavam agradando a Deus. Mas Paulo diz: olha, veja como você está andando. A maneira que você está andando, você não vai herdar o reino. Você está se enganando. A maneira correta é buscar em Deus. Enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Quando o Espírito Santo de Deus entra em nosso coração, não há lugar para espíritos malignos. Ele vem e limpa a casa. Mas algumas vezes nós retiramos o Espírito Santo da nossa vida. Pensamos que podemos viver um momento de loucura. Pensamos que podemos viver um momento de embriaguez. Se você não quer se tornar um bêbado, não experimente bebida. Não experimente bebida. Não fique bebendo, porque é uma tendência maligna. Há espíritos malignos atrás da bebida, que vai nos levar a beber 1 litro hoje, amanhã 2, e quando vai ver, um dia mal. Todos nós passamos pelo dia mal. Aí nós vamos o quê? Em vez de buscar a Deus, buscamos na bebida. Não experimente. Quantas pessoas hoje estão morando na Cracolândia, longe da família, sujos, porque um dia experimentaram o crack. Foi apenas uma dose, e nunca mais conseguiram sair daquilo. O mundo espiritual é a mesma coisa. Não experimente essas coisas. Paulo diz: não convém aos santos, não convém para aqueles que querem ter uma vida com Deus, não convém. Mas a fornicação e toda impureza e avareza, nem ainda se nomeia entre vós, como convém aos santos. Essas coisas não nos convêm. Diga: essas coisas não nos convêm. Eu quero o Espírito Santo de Deus. Enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Quantos creem nessa palavra? Se coloque de pé. Peça ao Espírito Santo que nesta noite Ele faça uma limpeza em teu coração. Isaías, ele se achava santo demais, ele se achava puro demais, mas quando ele tem um encontro com a santidade de Deus, e ele vivia dizendo: ai dos bêbados, ai dos prostitutos, ai desses, ai daqueles. Mas quando ele chega diante de Deus, ele tem outra reação, e ele diz: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Se você está aqui esta noite, é porque você tem um desejo de santidade. Se você está aqui esta noite, é porque você quer servir a Deus. Se você está aqui esta noite, é porque você quer se livrar dessas coisas que vem te amarrando, vem te levando a uma destruição. Peça força nesta noite. Peça ao Espírito Santo que te livre desse mal, desse espírito maligno de prostituição, de engano, de mentiras, de vícios. Não convém aos santos, não convém ao povo de Deus essas coisas. Peço uma limpeza nesta noite. Senhor, purifica-me, Senhor, e eu serei puro. Santifica-me, Senhor, e eu serei santo. Peça ao Senhor uma limpeza. Senhor, tira essas coisas do meu coração, tira essas coisas da minha mente. Senhor, é uma guerra espiritual.
eu não quero fazer essas coisas, mas quando eu estou percebendo, já estou fazendo. Eu preciso que o Senhor me santifique nesta noite, que eu sinta nojo do pecado, que eu sinta nojo das impurezas malignas. Senhor, que eu afaste dos meus olhos essas coisas perniciosas. Me ajuda. Vem, Espírito Santo, nesta noite, faça uma limpeza em meu coração. Eu me rendo a Ti, eu me rendo a Ti. Eu quero ter uma vida direcionada pelo Teu Espírito. Limpa o meu coração nesta noite. Santifica-me, Senhor. Senhor, perdoa os meus pecados, perdoa os meus erros. Senhor, ensina-me a caminhar direito. Senhor, ensina-me a não brincar com as coisas espirituais. Ensina-me, Senhor, a Te servir. Senhor, me ajuda nesta noite. Perdoa os meus pecados. Senhor, eu faço uma aliança contigo, pelo Teu sangue, pelo Teu corpo. Senhor, estou aqui esta noite, porque eu quero participar do Teu corpo e do Teu sangue. Senhor, o Teu sangue me purifica de todo pecado, de tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor. Faça uma limpeza nesta noite, nos purifique, nos santifique. Senhor, nos dá alegria do Teu Espírito, nos dá uma vida em abundância, uma vida, Senhor, de prosperidade, de alegrias, tirando toda influência do mal. Repreenda do teu coração, repreenda da tua mente os pensamentos malignos, as atitudes malignas. Peça para que o Senhor firme os teus pés. Fala, Senhor, comigo. Me purifica, me santifica. Senhor, eu quero Te servir. Vem, Espírito Santo. Enche-me de Ti, ó Espírito Santo de Deus. Enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Amém.